Desligou a câmera. Boa noite a todas e a todos que estão conosco esta noite. Boa noite, Leonel. Boa noite, Denise. Boa noite, Chico, que teve esse projeto. E então, vamos hoje conversar com dois servidores do Campus Pelotas do Visconde da Graça, querido chamado assim do CAVG, né? E vamos começar essa linda história hoje. Então, boa noite a todos que nos acompanham. Começa por mim, para dar boa noite? Pode ser. Pode ser. Boa noite a todos, amigos, colegas de Instituto Federal Sul Grandense. Pode ser. Hein? Tá rolando já? Então tá. Então, repetindo, boa noite a todos. A nossa solidariedade aí. Tá rolando ali lá em cima. Boa noite. Vamos seguir, então. Então, boa noite, Janete. Eu? Boa noite, Denise. Boa noite, Leonel. Né? Pode ser eu agora, Leonel? A todos que nos ouvem. Denise. Oi, fala. É que tá dando eco, por isso que eu nunca sei quando eu começo a falar ou não. Boa noite para todos e todas. Muito obrigada por ter me convidado. É um orgulho, uma honra estar aqui falar sobre o KVG, que é um lugar muito especial para muita gente, principalmente para mim, para o Leonel. A gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para contar lá, né, do KVG. E mais o Leonel ainda, né, porque o Leonel, ele mesmo disse que jogou bolita com o Visconde, né, jogou bola com o Visconde, então ele tem muita coisa para contar mais do que eu, né, Leonel? Vai daí, meu filho. Tá escutando? Então, gente, esse projeto é um projeto de extensão que busca resgatar a memória do IFSUL na voz dos seus servidores. E a gente pretende conversar com o maior número de servidores, sejam eles técnicos administrativos, assim como docentes, pessoas que ainda estão trabalhando na instituição, bem como pessoas que já estão aposentadas, como é o caso do meu parceiro aqui, o Francisco Brongar, que estamos juntos nessas entrevistas, nessa busca de resgate de memórias, e assim muitas pessoas. Hoje nós teremos, né, esses dois colegas do Visconde da Graça, e futuramente teremos outros ainda, e assim cada um conta um pouquinho daquelas coisas que não estão escritas, às vezes, nas linhas de algum artigo, nas linhas da página da instituição, e vamos deixar registrado essas histórias que, depois que essas pessoas não estiverem mais na instituição, ou não estiverem mais junto aqui, elas vão se perder. Então, é uma forma de a gente conseguir eternizar um pouco do que são os servidores da instituição e o que é cada campus, como é que foi a construção, por onde ela caminhou, quais as peculiaridades que se fizeram presentes, né, no seu dia a dia, e com isso também trazer um pouco dessa história atual e principalmente a mais antiga para os atuais servidores que não tiveram a oportunidade de passar pela maioria dessas situações que às vezes vêm à tona nesse momento que a gente está conversando. Então, em primeiro lugar, nós vamos começar com o Leonel. O Leonel, como sendo mais... trabalhando há mais tempo na instituição, vai nos contar um pouquinho quem é o Leonel, quem ele é como pessoa. Ele é nascido em Pelotas, quando é que ele entrou na instituição, tem família, enfim, essa coisa aí, tá? Vamos ouvir o Leonel, então, por favor. Estão me ouvindo? Oi.
Estão me ouvindo? Bom, antes de qualquer coisa, assim, eu gostaria de deixar muito claro o meu agradecimento ao Visconde da Graça, ao campus Visconde da Graça, ao Colégio Visconde da Graça, à Escola Visconde da Graça. O Visconde da Graça, o KVG, o Campus Pelotas, faz 100 anos agora, em 2023. E faltam só 3 anos para esse centenário. E ele foi criado no Ministério da Agricultura, em 1923, no governo Epitácio Pessoa, para ajudar a fixar o filho do homem do campo e evitar o êxodo rural, na verdade. E o campus Visconde da Graça, ele ficou vinculado ao Ministério da Agricultura até 1969, quando foi incorporado por um decreto presidencial à Universidade Federal de Pelotas, onde ficou 40 anos, né? Uma unidade acadêmica, unidade de ensino da Universidade Federal de Pelotas. E aí a história mais recente, em 2010, com aquele plebiscito, adotou o modelo de institutos federais, ficando vinculado ao Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. É uma história fantástica, a história do KVG, inclusive é o campus mais velho, né, do Instituto. De existência, é o campus mais velho. Nós temos uma diferença de 20 anos do campus Pelotas, a então ETP, então Escola Técnica. Bom, a minha vinculação com o campus, com o KVG, ela aconteceu em 72, quando eu fui ainda para o último ano do ginásio agrícola, 1972. Fui para internato lá. Foi um momento muito bacana assim, da minha vida, de muito aprendizado. Fui para lá com 14 anos. E eu lembro bem do dia que o meu primo, Jorge Cassal, e o meu pai me deixaram lá num domingo à tarde. E não imaginaria eu, nem eles, que ali estava traçado a minha vida profissional. Naquela tarde de março de 1972, a gente não imaginaria. E aí a minha trajetória, quis o destino que fosse toda ali, no Visconde da Graça. Ali eu terminei o curso técnico e depois fiquei trabalhando na escola como técnico. Aconteceu muito isso também no Campus Pelotas, de ex-alunos ficarem trabalhando, tem inúmeras situações. E para início de conversa foi esse o momento inicial que a gente teve. Quem sabe a gente dá uma tabeladinha aí senão eu fico falando muito aqui. Pode ser? Oi. Que nada. Assim, então, Bueno. Eu acho que a Denise caiu. Então, continua mais um pouco aí, conta mais um pouco dessa instituição quase centenária, falando, né? João Simões Lopes Filho, né? O Visconde da Graça. Então, fala, né? Então, na verdade, este nome do João Simões Lopes, o título era de Visconde da Graça, é que se deu por um episódio interessante. O ministro da Agricultura, à época da construção do KVG, era Ildefonso Simões Lopes, filho do Visconde da Graça. E o primeiro agrônomo a fazer o levantamento topográfico da onde seria o local do Visconde da Graça, que foi doado pelo município, foi Álvaro Simões Lopes, também da família, que veio a ser praticamente o primeiro diretor, o Álvaro Simões Lopes. E, inclusive, algumas pessoas não entendem, às vezes, por que o KVG nasceu como escola dentro do Ministério da Agricultura e não do MEC. É que o MEC não existia em 23. O MEC é de 1930. Só era Ministério da Educação, Saúde, em 1930. Bom, e aí, com algumas mudanças no ensino, porque o ensino agrotécnico mesmo do KVG, a primeira turma de técnicos se formou somente em 52, com a criação da então Escolas Agrotécnicas.
Até então era correspondente ao primeiro grau, como a gente chama hoje. Tanto é que eu relatei. Eu fui para lá fazer a última série do ginásio agrícola. E depois passei para o curso técnico. E aí nós só fomos, digo nós, eu como aluno, incorporados ao MEC a partir da nossa anexação à Universidade Federal de Pelotas, em 1969. E desde então ficamos vinculados com uma unidade de ensino médio e técnico à Universidade Federal de Pelotas durante 40 anos. E só saímos em virtude desse desafio, que era os institutos, né, que são os institutos, e foi democrático, houve um plebiscito, realmente houve um plebiscito, e que haveria a passagem do KVG para o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e que a partir daí talvez a Denise possa esboçar melhor essa nova etapa. Né? Pois eu me restabeleço um pouco, e o KVG tem inúmeras histórias relativas a... Porque, na verdade, nós fomos do Ministério da Agricultura, da Universidade Federal de Pelotas e agora do Instituto Federal Sul-Grandense. Né? E, como eu disse, nós só passamos ao MEC em 1969. E a escola teve houve um momento, um divisor de águas tecnológico, lá no KVG, que foi o convênio com a República Federal da Alemanha, e que eu vou contar rapidamente isso como se deu. O diretor, na época, era o professor Francisco Lousada Alves da Fonseca, que também foi prefeito de Pelotas, depois que saiu da direção do KVG. Todos me ouvem, não? Sim. Tá. E uma vez, quando eu estava escrevendo o primeiro livro da história da escola, que eu comecei lá por 93, 92, tinha uma história dentro da escola que rolava que o convênio com a Alemanha havia sido por acaso. Que o professor Chiquinho, que era o apelido do professor Francisco Alves da Fonseca, que é primo do professor Platão, que também foi diretor do KVG e diretor da então Escola Técnica. Confere aí. Bueno. E eu fui ter uma conversa com o professor Francisco, que era um gentleman, era um homem amistoso, fora de série e tal, e eu constrangido de fazer a pergunta para ele. Ele como diretor: professor, foi por acaso aquele convênio com a Alemanha que se estabeleceu? E ele disse: foi. Ele estava na antessala do Ministério da Agricultura, que era onde a escola ia, né, para pedir recursos, e saíram dois camaradas muito descontentes do gabinete do superintendente do ensino agrícola e jogaram um projeto em cima da mesa. O que era? Era uma proposta do governo da Alemanha na área de agrostologia, avicultura, agroindústria e gado leiteiro. Só que a composição do projeto era para clima frio. E os caras que saíram magoados lá de dentro do gabinete do superintendente eram de uma escola do Pará. E o professor Chiquinho pegou esse documento e resolveu ler. E trouxe para Pelotas, e ali começou a negociação. Né? Claro que após essa casualidade, o professor Francisco foi hábil em juntar as forças vivas da região, inclusive com a colônia alemã, né? Com a colônia alemã, porque era um convênio com a Alemanha fazia uma proposta, já havia feito na Argentina, numa escola agrícola, um tempo antes. E aquilo foi uma revolução tecnológica para a região e para o país. O KVG, em 72, 73, 74, tinha um grupo que organizava a visitação, de tal era a procura para o pessoal conhecer não só a escola, mas, sobretudo, a nova tecnologia. Era em aves, suíno, agrostologia, que é pastagens, e agroindústria. Vinham secretários de agricultura de todo o país, né? Vinham gente da Argentina, do Uruguai, de toda a América Latina visitar aquilo. Era o primeiro mundo nessa área. Então, o KVG teve
teve esses reparos no seu itinerário que foram importantes, assim, né? E houve até uma certa... porque nós estávamos recém entrando na Universidade Federal, desde 67 começou aquele namoro, e aquele convênio veio para o KVG e não veio para a agronomia, para a veterinária. Isso causou, na época, um certo desconforto, descontentamento, né? Mas não adiantava, o convênio quem havia feito era o professor Chiquinho para o KVG. E essa causalidade eu queria contar. E eu só conto porque o professor Francisco, à época, me autorizou a contar. E eu conto isso no primeiro livro. Vamos mudar um pouquinho aí? Alguém mais fala um pouco, Denise? Não, tu também, né? Imagina, mas me botaram logo contigo, Tchê. Tu que é a sumidade em história do KVG. Eu me sinto aqui uma formiguinha. Não, mas eu cheguei no KVG, vai fazer 11 anos agora, em setembro. Eu cheguei justamente dia 23 de setembro de 2009, né? E eu cheguei no KVG justamente no olho do furacão, né? Porque na semana depois que eu cheguei, me disseram, tem reunião lá no Recreativo, tá? E eu fui, né? Porque eu já não conhecia ninguém, eu não sabia nem quem era o diretor do KVG para meio de conversa. E eu chego lá, me sento e tinha reunião com como é que era o nome agora eu me esqueci, o nome lá de Brasília, que era o secretário do técnico eu sei que era a reunião grande para decidir a história do Eliezer. Viu como é que é a idade? Tu estava nessa reunião. Sim. Para decidir, branqueou aqui. Não sei o que é, você está me enxergando? Para decidir se ficávamos na UFPEL ou se migrávamos para o Instituto Federal. Eu não sabia de nada disso. Eu tinha feito concurso em maio para o KVG e não se falava muito nisso, né? E aí eu fui me aconselhar com a Fernanda Alau, que na época era de nossa diretora de ensino, e a Fernanda me disse, olha, Denise, eu acho bom tu tu migrar, né, para o Instituto Federal. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Foi ter ter migrado para o Instituto Federal, né? Porque em seguidinha, acho que uns 2 anos depois, a gente começou o período de migração, aquela coisa toda. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque o KVG, ele fica, como é que eu vou dizer? Ele fica na alma, como diz a professora Roberta, lá do KVG, né? É uma coisa impressionante pertencer àquele grupo, né? Não só de professores e não só de TAs, não só de servidores, mas também de alunos, porque eu estou tendo agora, né, nessa pandemia, eu estou tendo uma amostra grátis da minha aposentadoria, e eu estou vendo que eu não estou gostando, né, eu acho que eu vou ficar no KVG, porque uma coisa que o KVG não tem é escada, né, então eu posso ficar até os 75 anos, mais ou menos, dando aula lá, porque não tem escada para eu subir, então não vai ter problema nenhum, porque é uma coisa impressionante a gente pertencer àquele campus, sabe? Só quem vive aquele campus o dia inteiro e todos os dias sabe o que é. É uma questão de paixão mesmo, sabe? É uma questão de dar aula ao mesmo tempo de ter uma paixão pelo que se faz lá dentro. Porque é inexplicável. É aquela velho ditado, quem bebe daquela água, não é que não volte, não sai, né? Não sai dali, porque fica a alma da gente ali. Eu nunca ouvi ninguém dizer que não gostei de estudar lá, não me acrescentou nada. Não. Todo mundo que estuda no KVG, todo mundo que passa por ali sempre vai levar
sempre vai trazer recordações boas. Ô, Denise. Oi. É importante, assim, até fazer falou sobre que tu entrou bem no momento de transição, né? Foi bem no olho do furacão. Sim, Então, realmente, o KVG passar para o modelo de instituto era onde deveria estar, com seus pares. Uhum. Não, e assim... Embora eu dou meu testemunho, no meu recorte, que a Universidade Federal nunca nos maltratou. Não, eu a gente até tinha uma liberdade pedagógica com a pró-reitoria de ensino ou pró-reitoria de graduação, pelo menos no período em que eu tive que lidar mais com a administração da universidade, nós nunca tivemos problemas de ser deixado de lado, muito pelo contrário, a gente teve muita liberdade. Talvez tenha colegas que discordam. Tem colegas que discordam e eu peguei muito pouco. A transição aquela ali aconteceu, inclusive eu vou relembrar uma história aqui. Eu era contra a passagem para os institutos naquele momento. Eu lembro disso. Porque nós estávamos prestes a ter uma eleição que a candidata era a Dilma Rousseff e o candidato parelho, como era nas pesquisas, era o Serra. Isso. Bom, eu me lembro de ti. E a minha pergunta era o seguinte, não estava decidida a eleição, inclusive ela estava parelha nas pesquisas, embora na frente. A presidente Dilma estava na frente nas pesquisas do Serra, mas não era na frente o suficiente para dizer que ia ganhar a eleição, ok? Uhum. Bom, e na oportunidade eu sugeri que nós adiássemos o debate para após a eleição. E eu não estou me justificando, e isso confundiu algumas pessoas que eu era contra os institutos. Não, o modelo de institutos é muito bom. Excelente. E acho que o KVG foi para um modelo que deve estar. Exatamente. Mas naquela oportunidade, porque os institutos eram uma criação do mesmo partido da Dilma Rousseff. Exatamente. Era a menina dos olhos na educação, na época, do partido da Dilma. E a minha pergunta é o seguinte, se ganha outros, e se ganha o outro, que não quer esse modelo, nós ficamos com uma perna na UFPEL e a outra no Instituto? Como se... Mas eu fui salvo por uma seguinte questão. Mas graças a Deus não ganhou. Mas se nós fomos a plebiscito e o plebiscito disser, vamos para os institutos, eu vou junto com a minha escola. E foi isso que eu fiz. Claro, foi. E foi todo mundo, né? E graças a Deus, né? Ganhou a Dilma. Democracia é isso, não adianta ficar brabo depois que abre as urnas. Né? Eu fico bravo. Então eu queria fazer esse reparo na história, que não tinham pessoas contra passar por instituto. Tinham pessoas que pediam o adiamento da discussão para após a eleição. Claro, ganhando Dilma Rousseff, entenderia-se que os institutos continuariam sendo injetados de recursos, de apoio, criação de novos campos, etc. Ganhando um outro partido, a gente não tinha a mesma certeza. Seria. E aqui eu não estou fazendo nenhuma escolha partidária de nada. Estou falando de fatos. Né? O Marco Maciel, que foi ministro da Educação, foi vice-presidente da República do Fernando Henrique, disse uma vez para nós lá que nós fomos pedir dinheiro para assistência estudantil. Ele usou uma frase que eu nunca mais esqueci. Sua Excelência, o fato. E isso é importante se agarrar na história sobre fatos. E não só sobre intenções. Não, com certeza. O fato foi esse. Não, com certeza. Mas correu tudo bem. Graças a Deus. A maioria apontou que queria ir para o modelo de institutos. E a partir daí nós fomos bem recebidos. Foi uma época, fomos, e foi uma época no muito mesmo boa. barco e na mesma tempestade. Na mesma tempestade. E numa tempestade que estamos agora, e numa tempestade que a gente está agora, assim, a gente está numa tempestade... Bom, tem aquele velho ditado que diz que o mar calmo nunca fez bons marinheiros, né? Passei a palavra de novo. Eu não sei se vocês querem falar, Janete... Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo.
Tá ouvindo? Tá, Estão bom, me ouvindo? vou seguir. Sim. Passei a palavra de novo. Então tá, tô falando agora eu. Eu estava dizendo, Leonel, eu não estou ouvindo a Denise. Não está me ouvindo? Agora? Tá? Vou seguir. Bom. Eu não estou ouvindo a Denise. O que aconteceu comigo? Vê se tu tá com o teu microfone. Será que ela esqueceu de liberar o microfone? Não, meu microfone está liberado. Ela está falando bem, Leonel, pode deixar que ela fale um pouco. Inclusive, Denise, eu gostaria que tu falasse qual é a tua área de formação e em que tu trabalha dentro do KVG, né? Se tu tem filhos, essa historinha aí que é boa para o pessoal saber. Eu não estou ouvindo mais ninguém. A pessoa, tá? Deixa eu falar então. Bom, a minha formação, eu sou formada em letras, com habilitação em espanhol. Eu sou uma das poucas turmas da Universidade Federal aqui de Pelotas que tem o espanhol puro, como a gente chama, né? Porque algumas outras turmas depois fizeram espanhol português. Eu não sou formada em português, eu sou formada em espanhol puro, espanhol e literaturas espanholas. Eu fiz mestrado em História da Literatura na FURC, né, o que me habilita a dar aula de literatura, que é o que eu mais amo, né? E, bom, eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho uma filha que, inclusive, já foi professora substituta lá do KVG, a Caroline, que fez gestão ambiental, e acaba de terminar o doutorado dela agora, em outubro, em Santa Catarina. E tenho a minha mais nova, Vitória, que está terminando o curso de Direito. O que mais que vocês querem? Bom, eu atuo na área das linguagens lá no KVG, principalmente no curso de espanhol, né? Mas eu sempre meto a minha patinha na literatura, né? Porque eu tenho digamos, uma cúmplice minha, que é a Andréia, né? A André Walt, que também gosta muito da literatura e da leitura, e a gente trabalha muito com isso também, né? A gente está trabalhando já desde 2016, na verdade, desde 2011, a gente está trabalhando com educação híbrida, né, dentro da plataforma Moodle, que foi uma coisa que aconteceu, e a Janete se lembra, que aconteceu meio que sem querer, digamos. Ó, caiu o Leonel. Quando começaram os institutos, a gente teve muito, como é que eu vou te dizer? Minimamente, muito impulso para trabalhar as coisas que os projetos que a gente tinha. E eu lembro que, com a ajuda da Lia, que trabalhava, Lia Pachowski, que trabalhava como assessora, depois vocês me corrijam o cargo, porque eu nunca lembrava se era assessora ou coordenadora, tá? Das relações internacionais. A Lia fez um trabalho incrível durante o tempo que ela esteve nesse posto, né? De trabalho, de convênios e etc. Então, a gente tinha um convênio, que a Lia tinha conseguido a assinatura com algumas universidades na Colômbia, em Bogotá. Então, tinha um convênio com o Colégio La Salle, de Bogotá, e que poderia aceitar alguns alunos nossos da viticultura. E a gente foi, eu não lembro se foi dessa vez que foi conosco, Janete, a gente foi tentar conseguir algumas vagas de intercâmbio para os nossos alunos da viticultura e enologia lá do KVG, porque eles trabalhariam no restaurante modelo desse restaurante, né? Na parte da viticultura e etc. E foi o pessoal do Campus Pelotas também, inclusive o Nogueira era diretor, e a gente teve uma reunião com vários reitores, e numa dessas reuniões, um reitor olhou para mim e me disse assim: por que vocês não fazem uma aula de português à distância? E eu digo, não tem, a possibilidade existe. E aí eu lembro que a Gisele passou uma madrugada inteira comigo, fazendo um projeto para apresentar no outro dia para aulas de português à distância.
um projeto muito, assim, muito feito na madrugada, né? E aí, quando eu cheguei em Pelotas, eu digo para as minhas colegas, que era a Cristiane e a Andrea, vamos fazer. E aí o troço tomou uma proporção enorme. Foi daí que surgiu o ETEC Idiomas, que aí a Lídia se juntou conosco, a Lia, e aí a gente acabou fazendo aquele projeto enorme que foi para português para estrangeiros, onde a gente trabalhou com a Colômbia, em Medellín, e uma coisa que eu fico assim, honradíssima foi que eu tive 2 turmas em Medellín antes do acidente do Chapecoense, do que caiu o avião do Chapecoense. E as minhas turmas que trabalhavam com português comigo à distância foram alguns dos voluntários que ajudaram os parentes dos mortos do avião que caiu a ajudar a traduzir alguns documentos, ou ajudar a ajudar eles até na comunicação, né? Foram essas turmas que trabalharam comigo, que o IFSUL emprestou todo o material para trabalhar o português para estrangeiros com essas 2 turmas. Eu acho isso daí uma coisa que não paga, não tem preço nenhum. E mais aquele nosso projeto maravilhoso que a gente fez, que foi o nosso congresso de gastronomia que nós fizemos lá em Brasília. Lembra, Janete, em 2013, eu acho que foi, né? E nós ousamos fazer um projeto de gastronomia internacional em Brasília, estando todas nós em Pelotas, né? E a gente fez, e foi um sucesso. E eu lembro que quando a gente assistiu o primeiro em Bogotá, e eu me lembro que a gente estava lá em Bogotá e alguém me disse assim, não tem tradutor para o fulano, ou alguma fulana lá que era acho que era do FEPEL, e alguém me disse assim, vai tu! Eu nunca tinha feito tradução simultânea na minha vida. E aí alguém me diz assim, é fácil, pega, bota o microfone, aperta aqui, vai ali. Eu fiz tradução simultânea pela primeira vez na minha vida, pelo IFSUL, e amei fazer, né? E aí o senhor que estava fazendo tradução simultânea do inglês me disse assim, tu está perdendo $250 por dia, se tu quisesse trabalhar com isso. E aí, naquele congresso em Brasília que a gente foi, a Gisele foi, a Luciana foi, tu, a Lia, a Andrea, a gente disse para a Lia, não contrata tradutor simultâneo, só contrata a cabine, eu e a Andrea vamos fazer. E aí ensinei a Andrea, nós fizemos, foi maravilhoso aquilo. É quando a gente tinha vontade de fazer e tinha quem nos empurrasse para fazer, sabe? Quem nos dava vontade de fazer. Agora a gente não tem dinheiro para comprar uma borracha para pagar, né? E então a gente fica só naquela coisa de inventar e tirar leite de pedra, porque agora não se tem dinheiro para nada mesmo, né? A educação agora perdeu totalmente seu valor, né? Porque educação é um projeto de 20, 30 anos, né? Fazer o quê? Tá, falei demais, agora é tu, Leonel. Me permite uma parte, Denise, aqui do Permito. que tu tá falando dessa parte do congresso, né? O primeiro congresso de escolas de gastronomia foi em 2011 na Colômbia, e lá o Brasil então se candidatou através de nós para fazer o congresso aqui no Brasil. E como era um congresso nacional, né, nós fizemos... Internacional. Sim, mas era a nível de Brasil, né, internacional, mas a nível de Brasil, para trazer para Pelotas, nós pensamos, não, vamos fazer na capital. Até porque quando nós nos candidatamos, o cara que era responsável pelas ações internacionais no MEC se comprometeu a nos auxiliar a fazer aquele congresso. Só que no MEC as cadeiras mudam muito, né, de lugar, e aí chegou o ano seguinte, não era mais a mesma pessoa, ninguém se comprometeu, e aí nós tivemos que, com grande parceria lá com o IFE de Brasília, o NB, o próprio nosso colega lá, como era o nome dele...
O Leonardo Ramos. Estudou bastante, né? Era Leonardo. E bueno, temos muito a agradecer, né, que a nossa comissão formada aí, né, por nós, tu, a Andréia, a Gisela e a Luciane, a Lia, levamos à frente um congresso internacional de escolas de gastronomia, que foi o primeiro no Brasil, nunca tinha tido um congresso de escolas de gastronomia. Abrimos para nunca mais teve apresentação de... Não, já teve outros, mas não nessa mesma... Teve outros? Ali, mas, enfim, nós abrimos para apresentação de trabalhos, tivemos mais de 200 inscritos e quase 100 trabalhos apresentados naquele congresso. Conseguimos os coquetéis, né? Levamos coisas... A KVG foi de ônibus, levou o suco daqui, né? As doutoras de Pelotas nos venderam os docinhos a preço de custo para a gente levar. E, bom, o pessoal do IFE Brasília fez as torradinhas e as geleias para os coquetéis. Gente, foi uma parceria para conseguir aquele congresso de muitas pessoas que deram, assim, o melhor de si para aquilo. E a Andréia e a Denise, né, fizeram aquela tradução simultânea, porque tínhamos gente da Colômbia participando, né, e precisava ser feita a tradução em espanhol, e elas ficaram naquela cabine, foram umas guerreiras, e foram, assim, parabenizadas por muitos congressistas, né, pelo trabalho, que pensavam que elas eram tradutoras oficiais, assim, de profissão. Elas eram professoras que estavam salvando a pátria nossa ali, porque não tinham dinheiro para conseguir os tradutores. Mas aquele congresso entrou para a lista dos congressos internacionais do Ministério do Exterior, porque eles ligaram para mim tempos depois para saber, porque aquilo ficou registrado, né, como um evento internacional. E bom, muitas e muitas pessoas, muito tempo depois, utilizaram aquelas forma de fazer, aqueles projetos, aqueles trabalhos, como exemplo. Então, agradeço mais uma vez de público aqui pelo trabalho da Denise, né, e da Andréia, né, e das gurias, né, que também a Luciana e a Gisela foram, nossa, se não fosse elas, não tinha ido para frente. Mas as gurias falam muito aqui, né? O Leonel quer falar um pouquinho. Para só um pouquinho, deixa eu falar uma coisa. Eu só lembro do sorvete de manjericão que eu comi lá naquele congresso, que eu jamais vou me esquecer, que foi a melhor coisa que eu comi na vida. Foi sorvete, eu chamei todo mundo que estava na volta lá, acabamos com o sorvete de manjericão do congresso. Nunca mais eu comi. Mas, enfim, eu acho que já foi bem falado nessa parte. Gostaria que o Leonel também falasse qual é a área de atuação dele. Porque ele já teve várias. Inclusive, olha só, sumiu a minha imagem e entrou a foto. Mas a gente não entendi por quê, mas estão me ouvindo, não? Daqui a pouco ela volta e estamos te ouvindo. Vou falar assim, não, tranquilo. Então tá, vamos falar assim. Eu, antes de falar isso, a minha área lá no KVG, eu primeiro fui técnico agrícola. Trabalhei 8 anos como servidor técnico administrativo, como técnico agrícola. Eu só passei para atividade docente em 1985, para a educação física. Bueno, mas antes de falar um pouco mais sobre essa vinculação nossa com a instituição, eu gostaria de falar um pouco sobre a característica que o KVG tem. Quando a gente fala em característica, escola diferenciada, não quer dizer que é a melhor. Quando a gente fala diferente, a gente fala diferente. É diferenciada. Bom, uma vez, há muitos anos atrás, quando a área era essencialmente agrícola ali, um camarada lá do norte disse assim: os colégios agrícolas são uma propriedade rural com uma escola dentro. E não deixa de ser fato. Bom, então, o que acontece nos modelos como o KVG? A escola funciona 24 horas. 24 horas. Porque tem animais, tem tratadores, e tem um outro agregador que é o internato. As pessoas moram lá.
tanto o masculino e o feminino, que começou em 1992, que esse eu tenho bons dados dele. Mas então o KVG, escolas como o KVG funciona no primeiro ano do ano, no Natal, no Dia de Finados, porque tem animais produzindo, tem planta crescendo e tem gente lá dentro. Não só moradores, mas os moradores mais importantes, que são os alunos internos. E essa tradição, ela vem desde 1923. O internato do KVG é ininterrupto. É ininterrupto. Nunca fechou o internato do KVG. Chegava as épocas de eleições, aqui não me cabe, eleições para reitor, não sei o quê, papapá, na UFPEL e não sei o quê, sempre vinha uma conversinha que a OB ia fechar o internato. Né? Nunca. O internato KVG nunca fechou. Sempre deu essa cobertura ao filho do homem do campo e, a partir de 92, para a filha do homem do campo. Então, esta característica sobre o KVG é importante, porque às vezes as pessoas confundem. O KVGiano é muito bairrista, acha que é a melhor escola do mundo. Para nós é. Porque quando a gente fala diferenciado, eu tenho um grupo da década de 70, que se chama Revoada dos Patos, foi criada pelo Djalmo Prestes. E às vezes eu me renego com eles quando eles acham que a nossa geração foi a mais feliz dentro da escola. Não foi. A geração feliz vai ser sempre a geração que passou. Talvez daqui a 30 anos vão ter ex-alunos de hoje falando que era uma maravilha o ano de 2019, 2020, 2021. E que a gente acha que a gente era mais feliz, que a gente aproveitava mais. Eu acho que não. Eu acho que o jovem sempre aproveita a sua maneira. E vai sempre ter saudade dessa fase. Vai sempre ter saudade, porque é a melhor fase da vida da gente descoberta. É claro, nós éramos menos pessoas, havia mais conhecimento entre as pessoas, mais relação, havia sala de professores, né, Janete? Depois não teve mais, as pessoas ficavam nos seus departamentos, etc, etc. Tá bem. Nós tínhamos o ônibus do KVG que levava professores e funcionários, então a gente se via dentro do ônibus, na fila do cartão ponto. Houve coisas que modificaram que a frequência de encontros diminui, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Mas cada um vai ter saudade do seu momento de produção, do seu momento mais jovem, do seu momento mais destemido. A grande característica do jovem é destemido. Hoje eu sou um temeroso, eu já fui mais destemido. Né? Talvez não tenha mais precavido. Né? Então eu queria deixar clara essa característica do campus Visconde da Graça, né? E que a gente não se acha, não. A gente não se acha que a gente é o... Né? A questão é essa relação e esse tipo de ambiente. A Denise falou que foi levada no primeiro dia lá para o recreativo. Você sabe o que é o recreativo? O recreativo era o auditório, que antes de ser auditório era o salão recreativo dos alunos. Ping-pong, ping-bolinho, jogo de dama, etc, etc. E falando de novo no professor Francisco, né? Quando ele aumentou o recreativo e se transformou num auditório, continuou o apelido de recreativo, porque ali se fazia recreação. Então, tem algumas nuances do KVG que elas são essas questões, como recreativo. Por que é recreativo e não é auditório? Por causa disso, porque antes era o recreativo. E depois foi emendado ali e ficou maior para albergar o auditório do KVG. Então, essa característica do KVG de funcionar 24 horas, funcionar 365 dias no ano, ela é ímpar, ela não tem como tirar essa característica. Uma escola que não fecha. Não tem como fechar o portão. Tanto é que a gente tinha problemas durante as greves. Todas.
tanto as do IFSUL, que eu não acompanhei, mas já as greves enquanto Universidade Federal de Pelotas, o KVG não quer fazer greve, não, o KVG não podia fazer greve em alguns setores. A vaca não para de dar leite, a planta não para de crescer, porque o pessoal quer mais recurso. Então, tem características. Às vezes acontecia assim, como é que tu vai mandar esse monte de menino embora? Decretava uma greve. Como é que vai mandar embora agora? Fechou, vão embora amanhã. Gente que às vezes não tinha nem dinheiro, o pai que mandava o dinheiro, depois o cara aí. Então, são características que são importantes e que são totalmente perdoáveis por uma conduta histórica do professor do KVG, do funcionário do KVG, do aluno do KVG, dizer que é a melhor escola do mundo. E é porque a gente tem essa oportunidade, teve essa oportunidade de convívio. Eu fui para lá com 14 anos, eu aprendi com colegas. Nós morávamos no pavilhão Pulga, que era um pavilhão de 180 camas, uma ao lado da outra. Tinha o apelido porque apareceu uma pulguinha uma vez que outra ficou. A época que eu morei lá não tinha pulga. Entendeu? Mas o apelido do pavilhão era pulga. E vinham colegas de tudo que era lugar. De tudo que era lugar. Inimagináveis. Tinha gente do Uruguai, gente do Mato Grosso, gente do Pará, gente de Minas Gerais. Olha que riqueza de aprendizado ali, a gente passar os dias juntos ali. Né? E quem soube aproveitar essa riqueza de informação, então, assim, a escola tinha ótimos professores, tinha tudo, mas o que a gente aprendia com os colegas, a questão cultural que cada um trazia, a criação familiar que cada um trazia, aquilo é um aprendizado, assim, fora de série. Fora de série. Então, o importante de ser aluno interno do KVG, na época, pelo menos, era assim, Oi? Não O importante era assim, Um registro Claro. Hã? Ali é para colocou ainda, né, que na França as escolas agrárias estão vinculadas ao mas tem dessa longa história que a gente tem do KVG, né? Eu estive para o KVG, acho que em 2008. E aí, para falar mal dos institutos, né? Na época a gente não tinha, né, o conhecimento suficiente do que seriam os institutos. E aí foi o saudoso Oswaldo, que foi para diretor do CTI, depois foi para diretor do IFRS, né? Foi falar a favor e eu fui falar contra, né? Porque à época eu defendia, né? Eu era a favor da expansão, mas que fosse através de autarquias, né? A gente não conhecia, né, esse novo modelo aí que estavam propondo dos institutos, né, que são instituições únicas do mundo, né? Hoje a gente tem o conhecimento, né? E eu fui falar contra, fui contra. Agora, aí depois eu vou pedir que tu nos fale aí, né, do que era o saco do Hugo, mas assim, né, eu fiquei sabendo no sindicato e foi visitando uma escola em Manaus, né, uma escola agrícola em Manaus, que realmente as escolas agrotécnicas elas não param nem nas férias. E aí foi durante uma greve que eu fui lá, na escola agrotécnica. Né? Eu estava em Brasília e me mandaram para Manaus lá, para ver se eu botava a escola agrotécnica de Manaus em greve lá. E o pessoal muito revoltado, mas eu não sabia dessas nuances, assim, que a escola não para nem nas férias. Na época tinha plantão de alunos, eu não sei se ainda existe isso ainda, que os alunos fazerem plantões nas férias. Eu cheguei e disse, mas como não tem técnico administrativo para isso, né? Até porque eu comecei como técnico também na escola técnica. Eu fui 6 anos técnico administrativo e depois fui 30 professor, né? Então, e tu também, né? Tu começou como técnico agrícola aí no KVG, né? Então, nos fala um pouquinho mais aí sobre isso que eu te perguntei aí, e um pouco mais sobre a escola aí. Tá, olha aqui, só para mim ver se eu ouvi bem. Tu falou que eu era um pé no saco do Hugo?
Foi isso? Não. Leonel. Lembra que o Hugo tinha um saco de onde ele tirava dinheiro? Ele naquela escola de alunos? Tá. Não, porque se ele tivesse falado isso, é verdadeiro. É que era assim, ó. É verdadeiro, não, é verdadeiro, sim, é verdadeiro, né? O Hugo lá, sempre a gente disputou uma certa liderança na escola. Então, a gente era adversário político, mas se respeitava. E foi muito interessante, porque eu ganhei a eleição dele, perdi a eleição para ele, entendeu? Foi legal, assim, foi muito bom esse momento, assim. O que aconteceu, agora foi bom tu ter falado, no episódio da saída da universidade para os institutos, é que foi assim, ó. O Ricardo Sainz e o Hugo já estavam previamente acertados com o IFRS, que a reitora era... Como era o nome da reitora antiga lá, do IFRS? Não lembro. Mas não, eu não sei, que era a reitora na época. Não me lembro se foi. Não me lembro. Não te lembra, Janete? Hein? Não me lembro. Cláudia. O IFRS tinha uma reitora na época. A Cláudia. Isto. E a reitora tinha feito uma proposta para o KVG, no caso do KVG se dispuser a entrar nos institutos. Bom, aí o que aconteceu? A exemplo de Rio Grande, que a gente achava um absurdo, quando falou no Oswaldo, eu lembrei disso, né? O Oswaldo, que era do CTI da FURG, ficou vinculado ao IFRS e não ao IFSU. E eu, dizendo assim, bom, já que nós temos que ir para os institutos, eu quero ficar com a reitoria perto, a 8 quilômetros. Essa foi a história do pé no saco do Hugo na época, entende? Que eu não entendia, né? Assim, e aqui eu não estou fazendo nenhuma menção de desconfiança, mas só não entendia por que a direção queria ficar vinculada ao RS. A resposta que eles davam na época é que o Instituto RS tem sede numa grande escola agrotécnica que é a de Bento. Talvez fosse essa a relação que eles faziam. Só que eu fazia uma relação de política administrativa. Qual era? Eu queria ficar com o reitor pertinho. Pois nós tínhamos 8 quilômetros de distância da reitoria da UFPEL, agora eu vou trocar para uma reitoria a 500 quilômetros. Era essa a questão. Ali foi o grande embate que eu tive com o Hugo e o Ricardo na época. E se chamaram de pé do saco, foi mesmo. Né? Foi verdade mesmo. Com todo respeito, mas foi mesmo. Porque eu encanzinei naquilo ali. Independente, assim, ó, tá, o KVG resolveu passar. Eu sempre respeitei urna, né? Eu tinha votado para não passar ainda, não sair da UFPEL. Tá bem, então tá, vamos lá. Agora, vamos discutir a questão de para onde vamos. E por isso que a Denise lembra do secretário. Eu coloquei isso na reunião lá. Meu Deus. Então, mais ou menos foi isso, Francisco. Mais ou menos foi isso. Então, mas não era pé no saco do essa história da transição. Não era pé no saco do Verão. Não, nem que aí eu já justifiquei que durante um período eu fui pé no saco do Hugo. Entendeu? Tá certo. Né? Como ele foi uma época também que eu era diretor, entendeu? Então, né? Mas ele era muito respeitador, eu era mais pé no saco do que ele. Ou ele era mais habilidoso, entendeu? E o Hugo chegou 3 vezes a diretor, então eu vou repetir Marco Maciel. Sua Excelência, o fato, né? O fato é esse. E contra fatos é difícil tu burlar a história, né? Mas o KVG tem muitas histórias e histórias. Tem coisas fantásticas ali. Inclusive, a gente, quando se reencontra da mesma época, é interminável os assuntos, né? São muitos episódios, assim, são... vou contar um rapidinho, posso ainda? Sim? Pode? Pode sim, Leonel. Olha só.
Pode sim, Leonel. A primeira turma de formandos de técnico, médio, técnico, foi em 1952. Entre eles estava Aníbal Costa Leite, Osmarzinho, aquele senhor que foi reitor da UFPEL, o Viana, que foi reitor da UCPEL. Eles eram 8 alunos formandos da turma de 52, técnicos em agricultura. No último ano técnico, eles se deram conta que aquele título não permitia que eles prestassem vestibular para agronomia, porque o quantitativo de conteúdos de cultura geral deles era muito pouco, não batia com o ensino de segundo grau na época, científico e outros nomes que tinha. Estou sendo claro ou não? Sim? Sim. Bom, o que aconteceu? O diretor na época era Jaime Soares de Oliveira, diretor que ficou 24 anos. E o doutor Jaime falava dentro do KVG e estava resolvido. E 2 alunos da época, o professor Aníbal e um outro, escreveram uma carta para o ministro da Agricultura. Isso lá no Rio de Janeiro. O ministério era no Rio de Janeiro, a capital era Rio de Janeiro ainda. Isso foi em 52. E o ministro da Agricultura mandou um telegrama para a escola para rever o que estava acontecendo. Porque aquele grupo não poderia fazer vestibular para agronomia, repito, por não ter a carga horária, lembrei o nome agora, a carga horária de cultura geral, português, matemática, história, geografia e tal, suficiente em comparação aos outros ensino de segundo grau ou o título que tinha na época. O que aconteceu? O diretor mandou suspender aqueles alunos. Tinha aquela suspensão de 10 dias por terem mandado sem o conhecimento da direção. Eles mandaram outra carta dizendo que tinham sido suspensos. Ora, veio outro telegrama do Ministério da Agricultura dizendo para tirar a suspensão dos guri e que procedia o pleito deles. Bueno, em 52 já existia a MEC. E o Ministério da Agricultura fez um convênio com o MEC. E graças à iniciativa daqueles 2 alunos, aumentou a carga horária no ensino técnico das disciplinas chamadas, então, de cultura geral. A partir daquela reclamação dos meninos. O ministro veio a Pelotas e visitou a escola agrotécnica na época. E foi convidado para paraninfar aquela turma. Então, a iniciativa de 2 alunos da primeira turma de formandos de técnicos, a primeira iniciativa deles permitiu que os alunos do ensino agrícola do KVGPI, houve jurisprudência para todo o Brasil. Os outros ficaram sabendo, para acessar as universidades. Sobretudo, na época, agronomia, veterinária, zootecnia, etc, etc. Um belo relato, né? Nossa, Leonel, perfeito teus relatos aí, e são histórias assim que devem estar guardadas do lado esquerdo do peito, né? Porque quando a gente tem uma coisa que a gente gosta muito, a gente guarda, e que principalmente quem viveu tudo isso não precisa nem se fazer uso de alguma anotação, porque aquilo está assim na alma, conforme vai se falando as palavras, vem vindo a seguir, né? Então, eu, na década de 70, né, tive vários meus parentes lá da campanha do interior de Bagé, estudaram no Visconde da Graça, né, e até bem pouco tempo, os últimos estavam estudando ainda. Então, meu irmão, né, que se formou em 77, técnico agrícola, que está lá, ele estava lá fora, consegui assistir a live, mas a internet não permitiu, me mandou uma mensagem agora, o Cavalão, né, que tu também chegasse a conhecer. Depois tive mais 2, mais meu primo Luiz Fernando Lima, depois o filho dele, o Luiz Felipe, mais os outros 2, o Regis e o Igor, e todos na formação feita no KVG, uma mudança na vida deles para melhor,
e eles são eternamente gratos a todos os servidores, técnicos administrativos, ao internato, aos professores, aos diretores, ao CTG, né, que é uma marca também importante, né, do KVG. Então, são coisas assim que a gente guarda com carinho, né, desse tempo, né, e dessa instituição que representa na vida da gente. Ô, Janete. Eu tenho pena da Denise, que caiu tantas vezes, que deve estar toda machucada. Vai estudar. Ô, Janete. Janete. Diz-me. Estão me ouvindo? Fala, Leonel. Diz-me. Sim, fala, Leonel. E tem um fato que tem um fato que completa. Voltei. Tem um fato que tem um fato que completa isso. Este aluno, Aníbal Costa Leite Filho, que foi que escreveu a carta em 52, fez a agronomia e voltou e veio a ser professor da escola durante muitos anos, na área de matemática e na área de agricultura. E durante os anos 70, ele coordenava o setor de alojamentos de internatos. E quando nós inauguramos o internato feminino em 92, ele já há muitos anos aposentado, a gente colocou o nome dele no internato feminino, Aníbal Costa Leite Filho. E é engraçado isso, porque se não houve o reconhecimento para ele enquanto aluno de ter sido corajoso de mandar uma carta em períodos difíceis para o Ministério da Agricultura e ter beneficiado alunos por todo o Brasil com a iniciativa dele, a escola reconheceu ele dando o nome do internato feminino, Aníbal Costa Leite Filho, em 1992. Né? Vê como as coisas, às vezes, têm que demorar para acontecer, né? Ou as coisas demoram para acontecer. Era o complemento que eu queria fazer sobre aqueles alunos que depois virou professor, virou, né? Alguma plaquinha lá que diga isso? Tem dentro do internato naquela primeira casa, né, ô Denise? Leonel, tem uma placa feita em espelho. Tem uma placa que diga isso? Tem, querida? Tem uma placa que diga isso? Tem uma placa. Tá me ouvindo, Denise? Denise? Tá. A Denise tá me ouvindo, não? Nunca vi. Assim, Denise, o primeiro internato feminino foi naquela primeira casa ali, Isso lá. onde Tá me ouvindo? onde é o ensino à distância hoje. Tá me ouvindo? Ô, Denise. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Oi. E eu tô te respondendo. Oi. O primeiro internato feminino foi uma adaptação que nós fizemos naquela primeira casa. Naquela casa onde é o EAD, ali. Ali onde é o EAD, me ouviu? Foi o primeiro internato feminino, fizemos uma adaptação. E ali foi colocada essa placa. Tô ouvindo. Agora, onde essa placa anda, eu não sei. Sim, ouvindo. Tá, isso. Porque parece que as meninas foram lá para o pavilhão aquele de 2 pisos, né? Sim. Tá. Recentemente elas moram no pavilhão de 2 pisos. Sim, as meninas são em cima e os guris embaixo agora. Sim, as meninas são em cima e os guris embaixo agora. Porque a escola teve 3 pavilhões de alojamento. O Pulga, que eu já relatei, o Mestria, que é lá onde é o curso de design, ali do lado da capela, e aquele pavilhão de 2 andares que era chamado pavilhão do técnico. E depois o 4º alojamento foi essa casa que eu narrei, que a gente fez uma adaptação, entendeu? Que o Odeli foi muito importante nessa adaptação como engenheiro, né? E elas moraram ali por muito tempo ali, 14 meninas ali. De 92, a primeira turma de alunas internas formou em 1900. Agora eu não sei quantas tem. Eu também não sei, né? Formaram em 1994, a primeira turma de internas. Mas até houve uma homenagem para elas, que eram as primeiras. E parece que tem mais. Oi. Parece que tem mais. Parece que tem mais meninas que meninos agora. Aproveitando que tu tá falando, desculpa cortar, mas aproveitando que tu tá falando sobre o internato,
eu queria aproveitar e como é que eu vou te dizer? Não digo homenagear, mas deixar o quanto é importante o trabalho de quem da assistência estudantil, né, lá no KVG, né, porque é muita gente, são muitos alunos que ficam lá, né, e que tem o KVG como sua única casa, né, de segunda a sexta-feira, e eles têm toda aquela, como é que eu vou te dizer, toda aquela sustentação sentimental, amorosa, né? Isso, eu vou puxar a brasa pro meu assado, porque é uma super minha amiga e é uma pessoa super competente. A André Walt está fazendo um baita trabalho com relação a esses alunos, né? Ela trabalha de domingo a domingo com eles lá, está fazendo um trabalho fora de série com os nossos internos lá. E assim, ó, e a gente sente diferença. Eu estou começando, porque o KVG, como eu digo que é um campus diferenciado, né? Como quando tu disse, a gente não é melhor nem pior, não, a gente é diferente, né? Quando a gente diz isso, porque o trabalho do professor lá do KVG não termina quando termina a tua aula, encerra, fecha teu computador, que agora não é mais livro de chamada, né? Agora é teu computador, e sai, vai tomar teu café, sabe? A gente ultrapassa tudo isso, né? A gente ultrapassa o teu conteúdo, eu pelo menos eu ultrapasso o meu conteúdo da minha matéria, que é espanhol, eu ultrapasso toda aquela, como é que eu vou te dizer, toda aquela coisa que eu obrigatoriamente deveria dar, porque a gente sente eles como os nossos filhos, né? E ter esses filhos morando lá de segunda a sexta-feira e precisando daquele carinho de mãe, de pai, estão longe dos irmãos, eles estão longe dos pais, eles estão longe, eles e elas, né? Estão longe da família, então precisa de pessoas que sejam, como eu vou dizer, que tenham essa empatia, né? E a gente está sentindo isso. Eu, por exemplo, estou morrendo de saudade, estou morrendo de vontade de voltar, e louca que termine essa troço de uma vez, para que a gente possa voltar e que volte, não vai voltar tudo normal, né? Porque a gente não estava numa normalidade antes da pandemia, mas a gente possa voltar para nossa segunda casa, né? Tu sabe que dá muita saudade aquilo lá. E faz tempo que tu não vai lá nos visitar, né, Leonel? Existe uma coisa assim no teu relato, Denise, que ela é importante à medida em que existem relatos muito parecidos em relação ao sentimento e em relação à escola, né? A questão do internato, ela é uma coisa diferenciada porque é uma responsabilidade muito grande que a instituição tem. Olha, eu trabalhei na assistência estudantil também da UFPEL, com a professora Enguilori, só que lá a gente lidava com adultos na casa do estudante, né? Agora, os internatos de ensino técnico, ele tem menores de idade, né? Eu citei o meu caso, eu fui para lá com 14 anos, né? A primeira noite lá não foi fácil. Embora eu sempre fui um guri assim descontraído, chego falando, conversando, a primeira noite não foi fácil, a primeira semana não foi fácil, né? E sem drama, sem nenhum drama na história aí, foi muito importante para a construção da gente, fortalecimento da gente, aprender a se virar, aprender a repartir. Esse é o fundamento do internato. Tu aprende a te virar, aprende a repartir, aprende a ser solidário, aprende a escutar, aprende a falar, né? E é uma situação, às vezes, que... E o pessoal que lida com o internato, os profissionais, né, são de extrema importância disso e são uns heróis, que eles passam o dia lidando com um problema. Quem trabalha em assistência estudantil não tem trégua. Tu lida com problemas, porque o aluno da assistência estudantil, ele te procura no problema.
a bolsa que perdeu, a bolsa que não tem, o drama lá do internato, que não está se adaptando bem com uma colega, com um colega, né? Então, os heróis dissesse muito bem, chamasse atenção, parabéns pela lembrança. O pessoal da assistência estudantil não é mole, porque eles lidam sempre com o problema. O aluno assistido, tanto na universidade quanto nas escolas... Oi? Exatamente. Eu não sei quem está falando aí. Bem, quem está falando? Não sei, segue. Não sei, segue. Pois é isso que eu ia dizer. A grande questão da assistência estudantil, seja no ensino superior ou no ensino técnico, é essa responsabilidade que a instituição tem com as pessoas que lá habitam, né? O pessoal fica 24 horas ali, tu tem que lidar, às vezes, com diferenças entre os estudantes, né? Com a característica que cada um traz da sua região e da sua criação. É fantástico isso é uma coisa, assim, muito difícil de lidar. Então, a importância, a validade do campus Visconde da Graça, para mim, entre outras coisas, ela está sedimentada na manutenção do internato. Na manutenção do internato. Eu sei que é problemático e tal, agora, sobretudo para a área agrícola, para aqueles alunos que vêm para fazer curso de agropecuária e outros parecidos, os internatos fechando, inibe o acesso de muitos estudantes da região rural. É verdade. É muito diferente um pai largar um aluno de 14 anos num internato que tem professores, que tem cuidadores, ou largar para morar num apartamento com mais 4. É uma diferença muito grande isso. Sempre a família confia mais na escola. Sempre. Não tenha dúvida disso. E eu já aproveito, assim, para... eu tenho uma relação muito íntima com a escola, mas não é a melhor relação. Eu tenho a minha relação com a escola. Como aluno interno, depois como funcionário, depois como professor, como diretor da instituição, e ter escrito 2 livros sobre a escola. Isso não me faz dono da história da escola. Porque os meus livros são falhos em algumas coisas, em muitas coisas. Até porque, às vezes, a história vai embora com as pessoas. Nem sempre tu acha os caminhos, nem sempre tu achas documentos. São livros criticáveis, sim. Muita coisa ficou de fora. Ou porque faltou perna para o autor, ou porque faltou mais pesquisa, né? Mas, pelo menos, é um itinerário que tem ali, né? É como eu disse para umas colegas esses tempos. Olha, quando for feito o livro de 100 anos, pelo menos temos 2 coisas em se balizar. Ou pelo menos 2 obras para desmentir, se for o caso, né? Mas temos que ter alguma coisa. Então, por isso que a gente tem que ter realizações. Para uns continuarem, ou os outros ter o que desmanchar. Mas são coisas concretas. Falta pouco, né? Absolutas. Então, a minha relação com o Visconde da Graça... A minha relação com o Visconde da Graça, ela passa longe de eu ter sido diretor. A minha relação com o Visconde da Graça é de aluno. Foi ali a grande largada, a grande base para a minha formação profissional. Sobretudo, sobre todos os aspectos. A riqueza de relações que eu tive enquanto fui funcionário, enquanto fui técnico administrativo, foi fantástico. O que aqueles caras me ensinaram, os mais velhos, né? Eu comecei a trabalhar oficialmente no Visconde da Graça com 19 anos. Contrato. A minha mãe teve que ir comigo no Banrisul porque a maioridade era 21 para receber o primeiro salário. O que eu estou falando é verdadeiro. Com 19 anos eu entrei para ser técnico administrativo. E o que aqueles funcionários, o que aqueles colegas me ensinaram, o que eles me apoiaram, o que eles me protegeram, é fantástico. Tem uma grande maioria que já não está mais entre nós. Mas eu não esqueço deles. Não tem como esquecer. É verdade. Tá?
tratorista, o cara da leitaria, os cozinheiros, aquele grupo de cozinheiros, quando o restaurante era da instituição, as cozinheiras, aquele pessoal era os pais para a gente. Eu me lembro, tinha um funcionário, o seu Dirceu, que às vezes a gente se atrasava para o café, e ele entregava pão pela basculante. Tu contou essa história, não me lembro de fantástico. Tu contou essa história. Eu te contei essa história, né? Pela basculante. Pessoal, eu passaria a noite aqui agradecendo ao Visconde da Graça. Também. Entendeu? Agradecendo essa escola né? E dizendo tudo que teve problemas lá, várias situações, mas os problemas são para resolver. Mas o saldo é extremamente positivo. Eu não sei como é que eu vou escrever para o KVG o dia que eu me aposentar. Eu não sei. Não tem texto suficiente para agradecer aquela escola. Inclusive, eu fui para lá em 72 e no início de 73 eu perdi meu pai. E a escola passou a ter uma importância muito maior na minha vida. Muito maior. E então a gratidão que eu tenho é a mesma gratidão que eu tenho para o meu pai e para minha mãe. São muito parecidas. A gratidão que eu tenho pelo KVG. Eu tenho 3 pais. A minha mãe, meu pai e o KVG. Ou 3 mães. Tanto faz também. Sim. Eu acho que isso resume. Não, eu no meu caso, Guri. Eu há 10 anos, eu já dou aula há mais de 25 anos, né? Aula de espanhol. E eu já passei por todas, eu já passei pela universidade, eu fui substituta na universidade de 2 anos, eu já dei aula para ensino fundamental, para ensino médio, cursinho. A gente sabe que a gente se vira nos 30 quando, né? Já dei aula em 5 lugares ao mesmo tempo, não sei como é que eu consegui, mas consegui. E então, quando a gente entra no KVG e que a gente vê que a gente tem toda aquela liberdade, vamos dizer assim, pedagógica, né, de te dar o que tu tem que fazer, e aí tu consegue desenvolver todos os teus projetos, tu consegue desenvolver todos aqueles teus sonhos que tu tem com os teus alunos, e que tu recebe dos teus alunos. Eu não conheço nenhum lugar onde eu dei aula, e eu dei aula num bocado de lugares, onde os alunos têm um respeito e um carinho pelo teu professor, como no KVG, tá? Não interessa, sempre tem um ou outro, mas não interessa a idade, se é dos alunos, eu dou aula mais para o primeiro ano da pecuária. Então, não interessa, é um amor, é um carinho, é uma coisa indescritível que esses alunos têm, é um respeito que eles têm pela gente, sabe? E claro que a recíproca, para mim, é totalmente verdadeira, porque eu sinto falta deles, assim, como se fossem meus filhos. Eu fico tão feliz quando eu vejo eles se formando, eles me mandando convite de formatura da universidade. É como se eu estivesse recebendo o convite de formatura do meu filho, sabe? Eu ajudei a ele de alguma maneira, alguma coisinha, eu ajudei a ele estar ali onde ele está, onde ele vai estar, ou mais ainda. Então, é muito emocionante ser professora lá no KVG. Eu tenho colegas maravilhosos, eu tenho colegas que são a minha família, sabe? Eu tenho colegas que são os meus melhores amigos, que eu considero a minha família. Então, eu acho que agora o Leonel falou em aposentadoria, eu não consigo me enxergar aposentada. Eu acho que se eu trabalhasse em algum outro lugar, eu acho que eu estava querendo correr para me aposentar, mas lá não. Aquilo vai me fazer muita falta. Vai me fazer muita falta os meus alunos, os meus colegas, vai me fazer muita falta aquele espaço todo daquilo ali, sabe? Que tem uma energia surpreendente, sabe? E todo esse convívio com esse pessoal do KVG. Para escrever agora o livro número 3, o Leonel, se tu quiser ajuda, eu te ajudo, porque eu gosto muito dessas coisas, tá? Me falta pouco tempo, me faltam 3 anos.
pro centenário. Mas isso aí tem que formar um grupo para escrever. Isso é um livro que tem que ser escrito a 8 mãos, 10 mãos, então, 15 mãos. 100 anos é muita... 100 anos é muita responsabilidade. Mas eu me lembro de uma outra coisa, que o KVG, ele também permite que a gente resgate algumas coisas, inclusive relações. E é muito legal isso, porque a gente amadurece e vai compreendendo. Agora, no último livro que eu fiz, KVG, Olhar de Aluno, eu fiquei pensando quem poderia apresentar o livro. E eu me lembrei do professor Moreira, que é pai da Bel, que foi diretor entre 77 e 85. E a trajetória do professor Moreira e minha, principalmente quando começou as eleições, a possibilidade de eleições dentro das escolas federais, que começou na universidade, nem sempre nós tivemos do mesmo lado, eu e o professor Moreira. Só que ele era o diretor vivo da safra mais velha. Porque a partir do Hugo Stefan, foram muitos diretores jovens. O Hugo foi diretor da escola com 30 anos, eu com 31, o Marcelo Petter com 31, né? E o professor Moreira era o ainda vivo, está muito bem vivo. Graças a Deus. Né? Sim, muito bem vivo. Ele vai buscar bem lá. Né? Ele vai buscar bem lá. Isso, e eu convidei ele para fazer a apresentação do meu livro. E ele aceitou de pronto. E você sabe o que eu entendi quando ele aceitou? Era como se ele me dissesse assim, viu, guri? A gente podia, às vezes, estar em lados diferentes, mas pensando na mesma escola. Foi isso que eu entendi quando ele aceitou. Então, eu tenho uma gratidão e ele fez a apresentação magnificamente bem e agradeço a ele essa atitude que, em silêncio, ele me disse. Tivemos em lados diferentes, mas ao lado da mesma escola. E isso foi muito legal. E são essas coisas que o KVG nos propicia. Ele nos possibilita isso. A gente não pode deixar esquecer de falar aqui. Pois não? A gente não pode deixar os móveis e utensílios do KVG, que é o nosso querido Vanderlei, né? Que ainda está lá e não se aposentou. Todos os anos ele diz, tu vai fazer uma festa para minha aposentadoria? Eu digo, faço, Vanderlei. E ele até hoje não se aposentou. Vanderlei, muita saúde para ti, viu? Continua lá que a gente não quer que te aposente. Nosso Vanderlei de desenho técnico tá lá ainda, sabia? Hoje estava na reunião. Quem mais que estava de antigo que tá lá? De antigo que tá lá. Não se aposentou ainda. Léo? A Sandra Franco. A Sandra Franco está lá ainda. O Paulo Dalman. Fui ouvido, não? E Leonel? Me perguntou outros nomes e eu te disse, a Sandra Franco. Ouviu, Denise? Ouviu? Utensílio. Estou sem resposta. Todos os anos eles vão se aposentar. E nunca se aposenta. Nunca se aposenta. Mas ele merece uma homenagem, né? Pelo amor de Deus. Mas tu pediu... E tu, quando é que te aposenta lá? Nunca. Mas então, Denise e Leonel, né? A gente está se aproximando aí de 1h30 já. Da nossa live aí. Eu gostaria de agradecer muito para vocês aí, né? De ter compartilhado, né? Essa trajetória para que vocês tenham. Eu sabia que seria, né, por demais emocionante aí, né? Já que a instituição é quase passageira, né?
E eu gostaria que vocês deixassem um recado, vai se despedindo aí, né? Um recado para os alunos e para os servidores, técnicos e docentes aí, antes da gente fazer esse encerramento aí, né? Nesse momento que a gente vive hoje. E mais uma vez, muito obrigado a vocês estarem compartilhando aí, né, as memórias de vocês no KBG, né? Então, passo para você. O meu áudio está fugindo. O meu áudio está fugindo aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Tá. Leonel, por que eu estou tirando deixa o áudio? então. Porque toda vez que nós falamos, quando agora, o teu áudio está ligado, eu só queria agradecer a você, gente, por me convidar. Então, só quando tu fores falar é que a gente liga, porque senão nós ouvimos 2 vezes todo mundo, tá bom? Agora a Denise fala, quando a Denise terminar, daí eu abro o áudio para ti e tu fala para nós, tá bom? Aí tu fala. Tá? Então, eu só queria agradecer a vocês por esse projeto lindíssimo que é contar essas nossas memórias, porque é tão lindo a gente conhecer a nossa história, sabe? A história contada por nós, não aquela história contada pelos outros que estão de fora. Sabe? O KBG para nós é muito importante, é emocionante falar dele. E eu acho que a gente podia passar a noite inteira aqui falando do KBG, falando das pessoas que trabalharam e que trabalham lá. Para mim, é um orgulho, é uma honra pertencer àquele quadro, eu espero pertencer para sempre. E muito, muito, muito obrigada, Janete, muito, muito obrigada, Brogar, por ter me convidado. Assim, e alguns recadinhos para os meus alunos. Fiquem em paz, fiquem em casa, a Sônia ama vocês e está esperando por vocês agora, acho que é o ano que vem, tá? Beijo. Olha, Leonel. Oi, tá pronto? Ouvindo? Eu só diria, eu repito, gratidão, gratidão, gratidão por essa unidade de ensino. E vocês pediram um recado e eu vou dizer: faça o que tem que ser feito, independente de ser aluno, técnico administrativo, professor ou dirigente. Faça o que tem que ser feito, que já estará fazendo história. Muito obrigado. Chico, tu quer dar boa noite ou vou primeiro anunciar a live da semana que vem? Eu já me despedi, né? Já agradeci a Denise e o Leonel aí. Tá bom. Então tá. Então eu também quero agradecer, né, pela disponibilidade de vocês em estarem aqui dividindo conosco e com tantas pessoas que vão com certeza acessar essa live, se não estiveram presentes agora, vão assistir depois, porque ela fica gravada, né? Agradecer muito pela de vocês dentro da instituição também, como eu e o Chico, né, somos pessoas apaixonadas pela instituição, cada um de nós deve a ela uma parte do redirecionamento de nossas vidas, né? Então também sempre tenho a agradecer à instituição por ter me acolhido um dia nela. E agradecendo, então, a Denise, o Leonel e o Chico também pela parceria. Quero vocês que na semana que vem nós vamos uma live com 2 servidores do Campus Passo Fundo do KBG. O Campus Passo Fundo é um dos campos, junto com Charqueadas, né, que foi o segundo depois de Sapucaí do Sul, mas quando recomeçou a expansão em 2005 para 2006, o Campus Passo Fundo, então, entrou nessa seara. E aí, nós vamos, então, conversar semana que vem com a Silvana Maschio e com o Lucas
Vanini. Então, convidamos a todos para que na semana que vem estejam junto conosco, participando desse momento aqui, dessa resgate de memórias do IFSU na voz dos seus servidores. Um abraço a todos e uma boa noite. Obrigada, um beijo para todo mundo. Boa noite. Boa noite.